nome do Senhor, aquele que vive para todo sempre, aquele que reina. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Bom dia. Paz seja convosco. Amém? Amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão que já vai ficando assim, ó. O pastor fica em pé o culto todo. Os diáconos ficam em pé o culto todo. Porque irmão não consegue ficar em pé durante o culto. Entende isso? Tem uns que tem as suas questões que não conseguem realmente, mas você que está em plena saúde, ficar sentado durante o louvor, eu dormi a noite inteira, irmão, descansou, pelo amor de Deus. João quando pregava, Pedro quando pregava, ficava das 5 horas, aquele povo de pé. E o povo não redava o pé. Aí vem para o culto. Dá licença. Maravilhoso teu nome é. Invencível. Não está nem acreditando naquilo que está cantando. Vamos prestar atenção? Naquilo que você acabou de cantar, que nós acabamos de cantar. Maravilhoso o seu nome é. Invencível o seu nome é. O irmão está meio brocochô. Desculpa, irmão. Desculpa não. Não entendo mesmo. Nunca vou entender um negócio desse. Porque você está aí gozando de uma saúde boa, de uma saúde plena. Como eu disse, há exceções. Mas você está bem de saúde, o que te impede de ficar em pé na hora de adorar o Senhor? Isso é reverência. E aquele que não pode ficar em pé, Deus sabe o seu coração, Deus sabe por que não pode. Pastor, já vai começar puxando a orelha? Não é, irmão, tem que aprender algumas coisas. Porque você vai no banco, você fica na fila do banco lá 2 horas de pé. Você monta um pé em cima do outro, você fica assim, mas você fica. Até você chegar no caixa. Aí você vem no culto em 25 minutos, não consegue ficar em pé. Para pensar um pouquinho. Porque quando é lá para fora, nós não. Está tudo certo. Eu posso ficar 2 horas de pé, 3 horas de pé, que não tem problema. Mas quando eu vou adorar a Deus, parece que dá um comichão. Quando eu vou ver o tornozelo, as pernas vai pesando, eu vou sentando. Agora o diabo fica em pé, igual o pastor. E vence, eu não fico sozinho, né? Não tem problema, irmão. Vamos adorar a Deus. Olha que maravilha. Deus nos deu fôlego de vida. Nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Deus nos ama. Deus tem tanta coisa boa Deus tem para nós. Glória. Amém? Então vamos adorar a Deus. Vamos adorar para valer. Vamos adorar fazendo de conta, não. Ah, pastor, não dormi bem essa noite. Depois que você acabar o culto, chega na sua casa, você almoça. Aí você deita na sua cama e dorme, tá aí? Pronto. Descansa. Mas ao momento de adorar, vamos adorar para valer. Vamos fazer de conta, não. Vamos nos entregar, vamos. Sabe? Não, daqui a pouco eu vou arrancar as cadeiras, não é fazer o culto de pé. O que você acha? Não, pastor. Tá bom assim. Amém, querido? Vamos lá. Essa manhã eu quero compartilhar e trazer o tema: Jesus é a sua rocha. Aqui eu quero abrir 2 opções para você. Uma opção é eu estou perguntando, e a outra é eu estou afirmando. Jesus é a sua rocha? Amém. Ou Jesus é a sua rocha. Vamos ver na palavra mesmo que realmente Jesus tem sido a rocha. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 1. Perdão, 2 Coríntios. Perdão, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Baixa um pouquinho para mim o fundo aqui no retorno. Segunda Coríntios 1, 20. Encontrou aí? É tudo certo?
Então vamos lá. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo. Agora eu quero que você vá lá em 1 Coríntios 10, 4. Volta um pouquinho. Vamos ler os versículos já, para depois a gente discorrer durante os textos. 1 Coríntios 10, 4. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. No telão vai estar na NVI, que é a nova versão da linguagem, nova versão internacional. É um pouquinho diferente, mas deixa aí no telão por enquanto. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual, e iam com eles, e a rocha era Cristo. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo, praticamente a mesma coisa. Agora eu quero que você vá lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Um pouquinho para frente aí. Colossenses 2, 7. Encontrou? É dificuldade, irmão. Vai no começo da Bíblia, no índice, vê lá o número. Não é vergonha isso, não. Tá? Às vezes a pessoa fica aí, deixa até no capítulo errado para dizer, achei. Não, mas não. Lá no começo da Bíblia, olha lá no índice, Colossenses, o número que está, né? E vá até o endereço. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele, e se tornem mais forte na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Aqui na nova versão internacional diz: enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então vamos lá. Jesus é a sua rocha. Nós acabamos de ver aqui alguns textos falando. Esse primeiro texto que nós lemos aqui, 2 Coríntios 1, 20. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Porque dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Deus dá o seu sim. A promessa de Deus para a nossa vida, a promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida. Mas nós temos buscado esse sim de Deus, nós temos estado firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Você tem feito a sua parte? Você tem conduzido da forma que tem que ser? Você tem feito a via de mão dupla? Eu vou, mas eu tenho a certeza que Ele está vindo também ao meu encontro. Porque a própria palavra diz: aqueles que se aproximam de Deus, Deus se aproxima dele. Quem que é o maior empecilho em se aproximar de Deus? Somos nós. Nós somos o maior empecilho, nós somos a maior barreira. Por quê, pastor? Porque é uma luta da nossa carne. Eu comecei aqui exortando, pode se entender assim, para que você compreenda, para que você entenda. Nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados de corpo, alma e espírito, é para valer. Eu não venho para o culto para ser um local de encontro, para me rever os irmãos. Eu venho para o culto porque eu vou receber ferramentas de Deus para uma batalha. Eu venho para o culto para me renovar, para me fortalecer, para me encher, para mim estar cheio de fé, porque o dia de amanhã pode ser um dia que eu precise de todas as ferramentas que Deus está me dando hoje, para que eu possa vencer as lutas do meu dia a
para que eu possa vencer aquilo que está por vir, para que eu possa entender o processo. Em vários lugares da Bíblia, como nós lemos em 1 Coríntios 10:4, Jesus é mencionado como a rocha. O apóstolo Paulo segue em frente, e nós vimos também lá em Colossenses 2:7, que devemos estar radicados e edificados em Jesus. Se mantivermos nossas raízes ao redor de Jesus, estaremos em bom estado. Aonde está enraizada a tua fé? Aonde está enraizada a tua vida? Aonde você tem plantado? Porque aonde você tem plantado é aonde você vai colher. Se você tem plantado na fé, se você tem plantado diante do Senhor, se você tem confiado nele, se você tem tido ele como a tua rocha de fato, pode ficar tranquilo que no tempo oportuno, no tempo certo, as coisas irão vir a acontecer sobre a tua vida. Mas tem que fazer sua parte. Antes de toda a batalha que o povo de Deus ia travar contra os seus inimigos, o que Deus pedia para eles? Lembra ou não? Uma delas é uma passagem aqui que eu já preguei, o pastor Luiz já pregou. Quando Deus disse para eles: santificai-vos hoje, para que amanhã vocês possam ter a vitória. Então primeiro eu tenho que buscar a minha vida de santificação, de estar firmado na rocha, para que eu possa alcançar aquilo que eu tenho buscado. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte diante de Deus, não vai acontecer absolutamente nada. Muitas pessoas, elas estão afastadas de Jesus, elas estão querendo desistir, porque as suas raízes ainda não são profundas. Vai tirar uma árvore bem enraizada do seu trabalho que te dá. Dá pouco trabalho, dá muito. Muito trabalho. E a raiz dela está profunda. Agora vai tirar uma mandioca que planta lá. É difícil ou fácil tirar a mandioca? Vai, irmão. Você tem medo de falar, não? É fácil. Porque a raiz dela está rasa. Você plantar um pouco fundo vai dar um pouquinho de trabalho, mas você consegue tirar. Tem cristão que está igualzinho. Não vou falar que é igual a mandioca de jeito nenhum. Está com as suas raízes rasas. Não está com as suas raízes profundas. Porque não entendeu que Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser a sua rocha verdadeira. Jesus tem que ser o teu fôlego de vida. Jesus tem que ser o seu tudo. Não pode ser qualquer vento, qualquer coisa que te impeça de parar. Mas se afirmarmos as nossas raízes em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, estaremos com problema. Como assim, pastor? Nós acabamos de ler que o Senhor, Ele diz o sim das promessas que Ele tem para a nossa vida. Amém? Você acredita nisso? Não responde não. Para você. Responde para você. Você crê nas promessas de Deus para a tua vida? Responde aí para a tua vida. Responde para você. Tem pessoas que estão colocando as suas raízes em outras pessoas ou nos problemas que a vida levanta diante dela. Isso é preocupante, porque quando nós estamos enraizando e colocando nossas forças naquilo que não vai nos trazer benefício, nós só estamos perdendo o nosso tempo e estamos trazendo problema para a nossa vida. Nós temos que aprender a deixar para trás aquilo que está nos impedindo de avançar, aquilo que está nos impedindo de conquistar, aquilo que está nos impedindo de viver a promessa de Deus para a nossa vida. Pastor, mas fulano não quer, você não quer, meu irmão, você quer, faça você a sua parte. Se a tua vida está enraizada em Jesus Cristo, ninguém consegue parar você. Ninguém, a não ser você mesmo.
nós somos o maior empecilho de vivermos a promessa de Jesus na nossa vida. Por que que Jesus se compara a uma rocha e está firmado nele? Se a raiz estiver entrelaçada numa rocha, difícil tirar. Porque quando a raiz chega numa rocha, o que ela faz? Ela consegue furar a rocha? Não. Ela começa a se envolver naquela rocha. Quando ela se envolve, ela se entrelaça naquela rocha. O vento pode entortar, o vento pode fazer o que quiser, mas não vai conseguir arrancar. De jeito nenhum. Nossa vida está, de fato, firmada na rocha. Nossa vida está enraizada em Jesus Cristo. Nossa vida está com Ele. Tem momento que nós passamos, é Deus nos ensinando. É Deus nos trazendo a reflexão. É Deus nos mostrando e Deus nos alertando. Em quem nós temos confiado de fato. Eu tenho dito aqui, não vou me cansar de dizer. Menos desculpa. Vamos fazer a nossa parte. Não tem desculpa. Enquanto o cristão está dormindo, sexta-feira, meia-noite, há um grupo de pessoas que está, sabe aonde? No meio da mata, na encruzilhada. Fazendo o quê? Tem que falar em código agora, a gente não pode falar abertamente por enquanto. Estão lá fazendo os seus sacrifícios, estão lá. E não é qualquer coisa não. Porque o adversário, ele não aceita qualquer coisinha não. Tem que ser do jeito que ele pede. E tem que ser do bom e do melhor, porque se não for do bom e do melhor, ele não aceita, ele rejeita a oferenda. É assim, não é? Eu vim de uma família espírita aqui, do lado do meu pai. Eles não chegavam a esse lado do espiritismo, mas por estar ali, a gente acabava querendo ser um pouco mais curioso e saber o conceito, mas eles não faziam esse tipo de coisa. Mas, nas vias de fato, a outra parte do espiritismo faz isso. Sacrifícios. Enquanto o cristão está achando que é só pôr a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, está tudo certo. Vamos jejuar, igreja. Jejuar, só te falando e dá fome. Tua vida está firmada em Jesus. Tua vida está firmada na rocha. Porque se tem uma coisa que as pessoas que estão lá, cegas espiritualmente, elas estão de fato com as suas vidas enraizadas em Lúcifer. Aquilo que elas acreditam. E o que ele pede, elas fazem. E o cristão fica brincando de ser cristão. Eles não brincam de exercer a fé, porque também é fé, aquilo que eles acreditam. Eles vão e fazem. E aí a Bíblia diz para nós que o Senhor tem promessa para a nossa vida. Sabe, irmãos? Quando Deus permite, Satanás vai lá bater o papo com ele. Coisa que eu e você não podemos fazer como ele faz. Nós podemos orar, sentir a presença dele, sabemos que ele está conosco. É como você fala isso, pastor? A Bíblia diz isso. Ele foi lá falar com Deus a respeito de quem? Jó. Ele chega lá e ele sabe do futuro dele. Ele sabe, está decretado, ele sabe para onde ele vai. A sentença para Satanás já foi decretada. Ele não tem mais chance de voltar para o céu. Acabou. Mas ele chega do pai lá e fala, viu, enquanto eu estiver solto lá, eu vou fazer a minha parte. E vou procurar arrancar o maior número de pessoas que se dizem ser seus filhos. Esse é o papel dele. E Deus nos dá a oportunidade para que nós estejamos enraizados na rocha que é Jesus Cristo, para que nós não sejamos levados para distante dele.
para que nós não estejamos longe da promessa, para que nós não estejamos longe de viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. A igreja não pode simplesmente viver o evangelho light. O que é o evangelho light, pastor? É o evangelho que agrada a todo mundo. O evangelho é onde o pastor vira pirueta, onde o pastor sai rodando, onde o pastor diz que agora, se você fizer, você vai ser próspero nisso, você vai ser próspero. Irmão, a prosperidade está na Bíblia. Leia ela e faça aquilo que está na Bíblia, que você vai conseguir a prosperidade. Não precisa ficar aqui falando do ser, não precisa ficar aqui mexendo com a tua emoção, não precisa ficar aqui mexendo. Está aqui na palavra. Aquele que cumpre princípios, Deus não esquece dos seus. Ponto. Não, irmão, porque agora se você der 100, Deus vai multiplicar essa semente, você vai receber 200. Mentira! Quem fala isso? Pode vir falar comigo, não tem problema. Eu quero que eu mostre na Bíblia também. Porque tem muita pessoa que acha que o evangelho aí, sabe o que é isso? É evangelho que não é enraizado na rocha. É evangelho levado ao vento. Agora detalhe, se Deus tocou no teu coração, no teu particular para fazer, e você fizer, você pode ter certeza que Ele vai retribuir segundo aquilo que Ele colocou no teu coração. Nós precisamos amadurecer a nossa mentalidade, a nossa fé em Jesus. Estar firmado no Senhor e cumprir as promessas dele na nossa vida. Deixar que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar enraizado em Jesus Cristo. Eu preciso cumprir a sua palavra. Entender o processo da palavra. Nenhuma pessoa ou coisa será tão sólida ou confiável quanto Jesus. É por isso que é importante apontar Jesus para as pessoas. Os seres humanos são sempre propensos ao fracasso, mas Jesus não. Os seres humanos sempre são propensos a fracassar, porque qualquer luta, qualquer coisa que se levanta contra, o que vem primeiro na mente da pessoa? A palavra simples que está na boca, cotidianamente. Eu não consigo. O ser humano está propenso a ser levado ao fracasso. Ah, hoje não dá. Ah, não vou conseguir. Mas quem disse para você que você não consegue? Quem disse para você que não dá para você fazer? Você tentou, você foi atrás, você fez a sua parte. Ontem à noite eu estava... Ontem teve aqui a confraternização do diaconato. O diaconato reuniu aqui. E o diretor do diaconato, você me falar, né, que ele gosta de fazer. Aí reunia que ele vai fazer churrasco. Ele reuniu o diaconato, a família do diaconato aqui. E depois da palavra que foi ministrada, tivemos ali um momento ali com o diaconato ali, de confraternização. Eu cheguei em casa, era mais de 11 horas. Eu parei para ver um vídeo de um professor. E ele falou ali algumas verdades. Umas verdades que eu falei. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ele falou assim: o maior erro de um pai, de uma mãe, é dizer para o filho: desliga o videogame, sai do celular e vai estudar para a prova. E hoje tem prova, você tem que estudar para a prova, está errado. Ele falou: nós estamos criando uma geração sem saber nada, porque está colocando na cabeça das crianças que tem que estudar somente para a prova. Está errado. Nós temos que chegar na prova já sabendo do que vai acontecer na prova, não aquilo que vai cair na prova. E ele falou assim: nós como professores ensinamos há muito tempo as coisas erradas para os alunos, porque nós dizíamos: viu, olha, anote aí, isso pode cair na prova. Ou seja, ensinando uma geração a não exercitar a sua mente e o seu cérebro, a antecipar aquilo que poderá acontecer. Ah, então eu vou estudar só esse trecho porque o professor disse que vai cair só isso na prova, mas e o contexto geral?
Eu vi um japonesinho, um vídeo até que viralizou, o professor ensinando, e ele fazia assim, ó. O que é isso, pastor? Ele estava querendo que as palavras que estavam no caderno voassem para a mente dele. Ele não queria ler. E ele achou que ele fazendo assim ia cair tudo na cabeça dele, estava tudo certo. Olha. Nós temos que estar preparados, irmão, para tudo. Isso aqui chamou a atenção. Porque eu comecei a lembrar do meu tempo lá de escola. Eu comecei a lembrar do tempo que eu finalizei agora, graças a Deus, a faculdade. Como que foi difícil esse último semestre. O professor não está mais dando uma receitinha como que é. Simplesmente coloca lá o tema e fala, ó, tá aí, lê tudo. Eu quero isso, isso e isso. Ponto. Eu quase não fui, irmão. Professor? Tal de negócio que você faz por último para finalizar a faculdade, que tudo lá, eu falo para você. Deixa eu doido. Eu fiz a primeira vez, olhei e falei, não é possível. E faz capa de rosto, e faz sumário. Eu falei, que isso? Não estou escrevendo um livro. Estou fazendo um trabalho. Mas eu estava acostumado lá atrás. Onde a professora dava a receitinha quase pronta. E ainda chegava a passar perto da carteira, olhava para você e falava assim, está errado. Ó, acho que é verdade. Não é essa a questão. Nós temos que chegar no dia da prova já aprovado. E é isso que o Senhor está nos ensinando na palavra dele. A viver as promessas dele, porque o sim ele já deu. Como nós vamos chegar no último dia e termos a certeza da aprovação, ter a certeza que nós vamos ser aprovados para herdar a eternidade com Ele, se nós não estamos conseguindo deixar Ele nos usar para cumprir o propósito e a promessa dele na nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Por isso que no começo eu disse, eu quero começar com duas perguntas. Uma não é pergunta, uma é afirmação e outra é pergunta. Jesus é a sua rocha? Ou Jesus é a sua rocha? Você conseguiu entender no tom da voz que uma é uma pergunta e a outra é uma afirmação. Você afirma nesse exato momento que Jesus é a sua rocha? Ou você está olhando para dentro de você e falando assim, não, eu preciso resolver algumas coisas. Eu preciso lapidar algumas coisas porque eu preciso que Jesus seja de fato a minha rocha. Porque eu não quero ser reprovado no último dia. Eu não quero ser reprovado quando eu chegar lá no final. Eu acho que o pior fracasso do cristão não é quando ele não alcança uma bênção aqui na terra. Não é quando ele não alcança aquilo que ele pede para Deus enquanto ele está aqui na terra. O maior fracasso do cristão é quando ele morre, ele chega diante do Pai e o Pai fala, não te conheço. Dizer para ele, mas Senhor, eu passei tantos anos dentro da igreja. Senhor, mas eu levei tantas pessoas para a igreja. Senhor, mas eu até visitei, eu orei, eu ajudei, eu fiz, eu fui pastor, eu fui diácono, eu fui obreiro, eu fui um membro praticante, eu fui um membro ativo na igreja. E o Senhor olhava e falava assim, conhece não? Você foi, você não pertenceu. Viu a diferença? Ir de pertencer, porque quando nós vamos, nós não temos compromisso, mas quando nós pertencemos, aí nós temos compromisso, não só com a igreja, mas nós temos compromisso com a palavra, porque a palavra diz que ela faz o que conosco? Ela nos liberta, e ela liberta somente no ato quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, todos os dias, querido. Porque todos os dias nós precisamos buscar. Todos os dias o Senhor precisa nos lapidar, o Senhor precisa nos transformar, o Senhor precisa mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. Porque todos os dias nós falhamos, mas nós estamos enraizados em Jesus Cristo. A nossa falha passa a ser um acidente.
logo nós já vamos nos retratar, logo nós já vamos nos arrepender, logo nós já vamos dizer, puxa vida, eu errei, eu não posso errar de novo, porque foi muito infantil esse erro. Vou repetir essa parte aqui, ó. Nenhuma pessoa ou coisa será tão sólida ou confiável quanto a Jesus. Nenhuma coisa poderá substituir Jesus da tua vida. Nada poderá substituir Jesus do teu cotidiano. A pessoa que está do teu lado não pode substituir Jesus. Tem pessoas que dizem, eu não vivo sem essa pessoa. Tem que dizer assim, eu não vivo sem Jesus. Eu não vivo sem Jesus, porque nós brincamos, né? Quando nós estamos conversando, de confraternização. Ó, pode ser que amanhã não veja mais ninguém aqui. Aí ontem, vou abrir aspas aqui rapidamente, só para... Os filhos chegaram depois da confraternização e o Maicon veio me contar. Se eu vejo todo dia. Aí eu olhei para ele e falei assim, vai ter um dia que você não vai me ver mais. Para com isso eu vou para lá. Falei, é lei da vida. Não aproveita, porque hoje está me dando. Vai chegar o dia que você não vai mais ver. Vai chegar o dia, talvez vocês não me verão mais. Eu estarei só na memória de vocês. Nós temos que encarar a vida como ela é. Quem está enraizado em Jesus tem que ter essa maturidade. Ele diz na palavra dele que as promessas estão liberadas sobre nós. Mas o que nós temos feito para viver essas promessas? Coloque a sua esperança inteira e firmemente nele, não no homem, não nas circunstâncias, e nem em nenhuma outra pessoa ou coisa. Tem pessoas que é firmado no pastor. Meu Deus. Não, irmão, fica firmado no pastor. É firmado em Jesus. Eu já vi muita pessoa sair da igreja porque trocou o pastor. Aqui você pode ficar tranquilo, tá? Porque daqui eu vou para o céu. Em paz. Vocês vão ter que me aturar até o fim. Mas trocou o pastor. Não vamos ser meu irmão, eu não vou na igreja. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Em quem nós estamos firmados? Nós estamos firmados em Jesus. Nós estamos passando por aqui. E volto a perguntar para você refletir. Está firmado em quem? Em quem a tua vida está firmada? Se não colocar esperança e fé na rocha da salvação, que é Jesus, você estará propenso à decepção, que leva ao desânimo e à devastação da sua fé. Deveríamos ter tanta confiança no amor de Deus por nós, que independentemente do que se levante contra nós, nós saberíamos lá no fundo que Ele está conosco. Que Ele nunca vai nos decepcionar. Nunca. Jesus vai nos decepcionar. Jamais Ele vai nos decepcionar. E eu finalizo aqui. Sem Cristo estamos falidos em nossa própria capacidade. Sem Deus somos impotentes. Com Ele nada é impossível para nós. Olha, com Ele nada é impossível para as nossas vidas. Eu só quero que coloque aí Colossenses para mim, 2,7 para nós orarmos.
Estejam enraizados nele. Construa a sua vida sobre ele e se torne mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Olha, é difícil quando nós somos confrontados, né? Porque nós não queremos ser confrontados. Nós queremos ficar na zona de conforto. Sabe quando seu patrão chega para você e fala, viu, se você não estudar isso aqui, você vai ser despedido? Qual que é a sua chance? Ele está te dando uma oportunidade. Você aperfeiçoa, você fica. Se você falar que você não quer, eu vou ter que demitir e contratar quem tem o curso. E hoje está muito assim, as empresas estão dando oportunidade para as pessoas. Eu trabalhava numa empresa. Olha, nós precisamos capacitar pessoas. Quem ainda não terminou o colégio, que fala, né? Não lembro mais, fala tudo agora. Ensino médio, né? Estamos no tempo do colégio. Nosso tempo, pastor. Ensino médio. Ó, quem não terminou o ensino médio, eu vou dar oportunidade para você terminar o ensino médio. Depois eu vou te pagar 50% na bolsa para você se aperfeiçoar, porque nós queremos você aqui na equipe da empresa. Eles dão oportunidade, agora a decisão é de quem? De cada um. É assim com Deus. Deus dá oportunidade. A decisão de viver a oportunidade de quem? É nossa. Aconteceu isso com meu cunhado. Eu trabalho no setor lá da KS e estava acima dele, chegou para ele e falou, viu, se você fizer a faculdade nessa área aqui, você vai subir de cargo e vai ganhar mais. Agora, se você quiser ficar dessa forma e as coisas estão modernizando, naquilo que você está fazendo aqui dentro, logo logo, você vai ter que montar a malinha e ir embora. Trabalho no setor, até nem sei como é que chama do setor. Então ele viu a oportunidade, ele falou, como é que faz? Deram para ele o caminho, ele foi, se matriculou, está fazendo a faculdade. O poder de decisão era de quem? Dele. Ele decidiu crescer. Estamos falando sobre a eternidade aqui. Aqui são coisas do cotidiano. Agora nós estamos falando da eternidade. De que forma nós temos construído para nós chegarmos lá na eternidade? Nós estamos esperando alguém dizer, faz a prova porque está chegando a hora? Ou nós estamos já lutando todos os dias para sermos aprovados, para quando chegar a hora nós não termos dificuldade de ouvir, pode entrar, meu filho, que tudo isso aqui foi preparado para você. Viu como que é simples? Nada é difícil. Quem complica as coisas somos nós. Nós complicamos aquilo que é fácil. Não descomplique. Seja um agente de Deus. Mas primeiro comece a ser a mudança. Você ser a mudança. Você dizer, eu preciso, eu primeiro levar esse choque de realidade. Eu estou ministrando isso para você, irmão, porque também eu levei um puxão de orelha. E primeiro Deus fala para aquele que vai ministrar. Pastor, você não estava na rocha? Sim, estou na rocha. Mas tem momentos da nossa vida que nós olhamos e falamos assim, poxa vida, por que está acontecendo isso? Aí Deus te traz a reflexão. Em quem você está confiando? Aí você para refletir, você para analisar e você fala, obrigado. Entre o puxão de orelha e o aceite existe uma lacuna. E essa lacuna é onde nós decidimos o que nós vamos fazer. Para que lado nós vamos direcionar a nossa vida. Então escolha sempre
Jesus para ser o centro dela. Amém? Você que nos acompanha através da internet, através da live, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe seu domingo. Que você esteja uma semana abençoada em nome de Jesus.